O pai do Son sempre foi duro com seu filho. Ele proibiu o Son de se casar e ter filhos. Ele fazia ele treinar por horas e horas quando ele era uma criança. Mas ele também ama o Hong-min e fez dele o astro que nós conhecemos. A relação entre pai e filho às vezes é complicada, mas também é inestimável, incomparável. E família, no fim das contas, é o que mais importa. Conheça a incrível e complexa relação entre Hong-min Son e seu pai Son Won-jang. Son Hong-min tinha apenas 18 anos quando o meme do pai asiático exigente caiu nas graças da internet em 2010, e as expectativas sobre o coreano estavam crescendo diariamente na época. No mesmo ano, num amistoso de pré-temporada contra o Chelsea, ele saiu do banco do Hamburgo para substituir Ruud van Nistelrooy. Faltando 3 minutos para acabar a partida, o garoto da camisa 40 partiu para cima do português veterano Ricardo Carvalho dentro da área e acertou um chute perfeito de esquerda para marcar o gol da vitória. Hoje, depois de mais de 100 gols e assistências pelos Spurs, a gente já sabe do que ele é capaz com os 2 pés. Mas naquela época todos se surpreenderam, porque a esquerda era sua perna ruim. Mas para quem já conhecia ele e o seu pai, não foi nenhuma surpresa. Porque para a família Son, não existe isso de perna ruim, só existe uma perna que você ainda não treinou bastante. Son Heung-min nasceu em 8 de julho de 1992 em Chungcheong, Coreia do Sul. Assim que aprendeu a andar, ele começou a jogar bola, que nem seu irmão mais velho. E isso já era esperado deles, pois jogar bola já estava no seu DNA. O pai deles, Son Won-jang, jogou profissionalmente, mas nem perto do nível do Son. O pai jogou por 3 clubes diferentes em sua curta carreira de 5 anos e se aposentou com apenas 7 gols em 35 partidas. Qual é, papai? O seu filho consegue esses números em, 3 rodadas da Premier League? Então você tem todo o direito de acreditar que não foi o pai que inspirou o Sonaldinho, mas você estaria redondamente enganado. Depois de se aposentar, Son Won-jang se prometeu que se um de seus filhos decidisse ser profissional, ele faria tudo ao seu alcance para dar as melhores oportunidades e escapar das armadilhas que ele encontrou. O Son estava na 3ª série quando ele disse pela primeira vez que queria ser um jogador de futebol. A resposta do seu pai foi uma lição de vida que ele lembra até hoje. Vai ser duro, você realmente quer isso? Perguntou o ex-jogador. E toda vez a mesma pergunta tinha um sonoro sim como resposta. Então sempre que ele reclamava dos treinos, dizendo que estava cansado, seu pai o lembrava. Foi você que quis jogar. Ele estava certo, eu não podia reclamar dos treinos porque ele estava certo. Foi eu que quis jogar. Não tem jeito, treinar é difícil, especialmente para crianças pequenas com tanta distração em volta. E se você acha que o Son tinha privilégios porque ele era talentoso desde pequeno, então você realmente não conhece o pai dele. E como deve ser o caso de todo jogador com 2 pernas boas, o pai do Son fez ele sofrer durante a infância. Meu pai era um professor rígido, ele me castigava ou gritava comigo quando eu errava. Mas quando eu paro para pensar, eu tenho que admitir que essa rigidez teve uma grande influência em mim. O Son é muito educado e não vai deixar ninguém falar mal do pai dele, mas algumas das coisas que ele teve que passar são... não vou dizer maus tratos, mas quase isso. O Son e seu irmão terminavam cada treino com seu pai, fazendo embaixadinhas por 40 minutos. E toda vez que os garotos deixavam a bola cair, eles tinham que recomeçar do primeiro minuto. Mas isso era brincadeira de criança perto dos outros exercícios. Um deles era embaixadinhas por 4 horas. Depois de 2 horas, o chão parece uma montanha russa. Tem uma bola, mas você vê 3. Eu tenho lembranças muito loucas. O pai dele enfatizava tanto ser bom com as 2 pernas e ele tinha tudo planejado. Ele até sugeriu que Sonaldinho vestisse sua meia, tênis e a perna esquerda da calça primeiro, só para que ele se sentisse mais confortável com sua perna ruim. E na hora de treinar finalização, era pra valer. O Son dava 500 chutes com cada pé de 5 lugares diferentes na área. Para ser um jogador diferenciado, você tem que ter um treinamento diferenciado. É claro que o Son Won-jang não queria infernizar a vida de seu filho. Sua intenção era só ajudar ele a atingir o seu potencial e ir além dele. Ele era tão empenhado no treinamento dos seus filhos que ele não deixou eles entrarem numa escolinha até serem relativamente velhos.
Eu me sinto feliz e sortudo de poder ter criado meus filhos com minhas próprias mãos. Enquanto as outras crianças jogavam para vencer a qualquer custo em partidas de 11 contra 11, os irmãos Son estavam no quintal treinando fundamentos. Mas eles não se dedicavam a aprender só o futebol. Quando Son era pequeno, Sun Won-jang lia 100 livros por ano e fazia uma seleção de 30 para Son Heung-min, com comentários e partes sublinhadas em cada um deles. Você tem que admitir, o papai Son fez tudo o que podia para que seus filhos se destacassem. Ok, pode ser um pouco polêmico, especialmente para pessoas de outras culturas, mas é claro que tudo o que ele fez foi para o bem maior. E conforme o Son melhorava graças a seu pai, grandes oportunidades foram aparecendo. A maior e mais importante foi ir para a base do Hamburgo. O Son deixou seu país aos 16 anos, mas Won-jang não deixaria seu filho completamente sozinho. Ele reservou um hotel barato em frente à base do Hamburgo e ele acordava seu filho antes que qualquer outro jogador, com a melhor das intenções, como sempre. Eu fiquei num hotel barato em frente à base e acordava ele cedo para fazer musculação antes do treino coletivo. E quer saber? Não temos problemas com isso. Na verdade, foi incrível. O caminho do Heung-min Son foi mais tranquilo do que o comum, graças às incontáveis horas que ele passou treinando os fundamentos com o pai dele. E o trabalho duro começou a dar frutos. O Son chamou primeiro a atenção da Alemanha e depois do mundo todo. Depois de passar por vários estágios da base do Hamburgo, ele estreou na Bundesliga e explodiu. A primeira parada foi o Bayer Leverkusen em 2013. Depois vieram os Spurs com a transferência que transformou ele no jogador asiático mais caro da história. E durante tudo isso, a sua relação com sua família, especialmente com seu pai e treinador, nunca mudou. Quando sua transferência foi concluída, seus pais decidiram se mudar para Londres, só para garantir que ele ficaria na linha. Até hoje, Won-jang prepara o Son antes de todo o treino. Ele garante que ele descanse depois do treinamento e ajuda ele a vestir sua calça com gelo. E assim como nos velhos tempos, os dois têm sessões de treinamento, além dos intensos treinos coletivos que o Son tem. O mundo todo ficou em choque quando o Son disse que o seu pai não deixava ele se casar e ter filhos, já que atrapalharia a sua carreira. Mas para o menino que admirou o seu pai por todos esses anos e viu seus métodos funcionarem, é só mais um exercício. Meu pai fala e eu concordo. Quando você se casa, a prioridade deve ser a família, esposa e as crianças, e então o futebol. Eu quero garantir que o futebol possa ser minha prioridade enquanto eu jogar no mais alto nível. Não é de se admirar que ele ria quando perguntam se sua infância foi difícil ou se ele se arrepende de alguma coisa. Sempre. Minha resposta é sempre a mesma para essa pergunta. Meu pai é meu amigo e professor de futebol, um excelente pai e perfeito para mim. Senhoras e senhores, é hora de acabar esse episódio antes que a gente comece a chorar. A família Son construiu uma relação fenomenal ao longo dos anos, com nuances culturais que podem não fazer sentido para todo mundo, mas é exatamente por isso que ela é interessante. No final deu tudo certo para nós, amantes do futebol. Podemos apreciar um jogador fantástico, que leva a felicidade com tudo que ele faz, dentro e fora do campo. Não só para uma torcida, mas para toda uma nação.